18. Mátio, Deus sussurrou. Zane pairava em silêncio nas brumas, olhando através das portas abertas da sacada da fortaleza Venture. As brumas rodopiavam ao redor dele, ocultando-o das vistas do rei. Você deveria matá-lo, Deus disse novamente. Por um lado, Zane odiava Ellen, embora nunca tivesse encontrado o homem antes daquele dia. Ellen era tudo o que Zane deveria ter sido: favorecido, privilegiado, mimado. Era inimigo de Zane, um obstáculo na estrada para a dominação, aquilo que impedia Strath e, portanto, Zane de governar o domínio central. Mas também era irmão de Zane. Zane deixou-se cair através das brumas, pousando em silêncio no terreno do lado de fora da fortaleza Venture. Puxou suas âncoras até as mãos, 3 pequenas barras que ele estivera empurrando para se manter no lugar. Ven voltaria logo, e ele não queria estar perto da fortaleza quando ela chegasse. Ela contava com uma estranha capacidade de saber onde ele estava. Seus sentidos eram muito mais aguçados do que qualquer alomântico que ele combatera ou conhecera. Claro, tinha sido treinada pela sobrevivente em pessoa. Eu gostaria de tê-lo conhecido, Zane pensou, enquanto se movia silenciosamente através do pátio. Era um homem que entendia a força de ser um nascido das brumas. Um homem que não deixava que os outros o controlassem. Um homem que fez o que devia ter feito, não importa o quanto parecesse brutal, ou assim diziam os rumores. Zane fez uma pausa ao lado da muralha externa da fortaleza. Embaixo de um arcobotante, inclinou-se, removendo um paralelepípedo, e encontrou a mensagem deixada lá por seu espião dentro do palácio de Ellen. Zane recolheu-a, devolveu-a para o paralelepípedo, em seguida jogou uma moeda e lançou-se para fora, noite adentro. Zane não se esgueirava, nem rastejava, espreitava ou se encolhia. Na verdade, ele nem mesmo gostava de se esconder. Assim, aproximou-se do acampamento do exército de Venture com passos largos e determinados. Ele sentia que os nascidos da bruma passavam muito de sua existências escondidas, verdade que o anonimato oferecia um pouco de liberdade ilimitada. Contudo, sua experiência era que isso os restringia mais que libertava. Permitia que fossem controlados e deixava que a sociedade fingisse que eles não existiam. Zane caminhou na direção de um posto de guarda, onde 2 soldados estavam sentados ao longo de uma grande fogueira. Ele sacudiu a cabeça. Eram praticamente inúteis, cegos pela luz do fogo. Homens normais temiam as brumas, e isso fazia deles menos valiosos. Não era arrogância, era um simples fato. Alomânticos eram mais úteis e, por isso, mais valiosos que homens normais. Era por isso que Zane tinha olhos de estanho observando na escuridão também. Esses soldados regulares estavam ali mais por formalidade do que qualquer outra coisa. Matius, Deus ordenou quando Zane foi até o posto de guarda. Zane ignorou a voz, embora aumentasse cada vez mais e fosse mais difícil de ignorar. Alto lá, um dos guardas disse, baixando a lança. Quem está aí? Zane empurrou a lança casualmente, erguendo a ponta. Quem mais seria? Ele bronqueou, caminhando até a fogueira. Lord Zane, o soldado exclamou. Chamem o rei. Zane ordenou, passando pelo posto de guarda. Digam para me encontrar na tenda de comando. Mas, milord, o guarda falou, já está tarde, sua majestade provavelmente está... Zane virou-se, lançando ao guarda um olhar indiferente. As brumas rodeavam-no. Zane nem precisou usar a alomancia emocional no soldado. O homem simplesmente fez uma saudação e correu para dentro da noite, para fazer o que for ordenado. Zane atravessou o campo a passos largos. Não usava uniforme ou capa de bruma, mas os soldados pararam e saudavam quando ele passava. Assim é que deveria ser. Eles o conheciam, sabiam quem ele era, sabiam que deveriam respeitá-lo. E, ainda assim, parte dele reconhecia que se Strath não tivesse mantido seu filho ilegítimo escondido, Zane não poderia ser a arma poderosa que era. Aquele segredo havia forçado Zane a ter uma vida próxima da miséria, enquanto seu meio-irmão, Ellen, fora privilegiado, mas isso também significava que Strath fora capaz de manter Zane escondido por grande parte de sua vida. Mesmo assim, embora crescessem os rumores sobre a existência do nascido das brumas de Strath, poucos percebiam que Zane era filho de Strath.
Além disso, a vida difícil ensinara Zane a sobreviver sozinho, tornara-se robusto e poderoso. Ele desconfiava que ela nunca entenderia isso. Infelizmente, um efeito colateral de sua infância foi que ela aparentemente o enlouquecera. Matthew, Deus sussurrou quando Zane passou por outro guarda. A voz falava todas as vezes que ele via uma pessoa. Era a companhia constante e silenciosa de Zane. Ele entendia que era louco. Considerando todos os fatos, não era tão difícil de determiná-lo. Pessoas normais não ouviam vozes. Zane ouvia. Porém, ele não achava a insanidade uma desculpa para comportamentos irracionais. Alguns homens eram cegos, outros tinham um temperamento difícil, outros ainda ouviam vozes. No fim das contas, era tudo a mesma coisa. Um homem não era definido por suas falhas, mas pela maneira que as superava. E assim, Zane ignorava a voz. Matava quando queria, não quando ela ordenava. Em sua estimativa, ele era na verdade bastante afortunado. Outros insanos tinham visões ou eram incapazes de distinguir suas ilusões da realidade. Zane, ao menos, conseguia controlar-se. Na maioria das vezes. Ele empurrou as presilhas de metal nas abas da tenda de comando, que se dobraram para trás, abrindo-se para ele enquanto os soldados nos dois lados da porta saudavam. Zane abaixou-se para entrar. Milord, disse o oficial de comando da vigilância noturna. Mate-o, Deus disse. Ele não é importante. Papel, Zane ordenou, caminhando até a grande mesa do recinto. O oficial correu para cumprir a ordem, agarrando uma pilha de folhas. Zane puxou a ponta de uma pena, fazendo-a voar pelo aposento até sua mão, que aguardava no ar. O oficial trouxe a tinta. Estas são as concentrações de tropa e as patrulhas noturnas, Zane falou, anotando alguns números e diagramas no papel. Eu os observei à noite, enquanto estive em Luthadel. Muito bem, milord, o soldado disse. Sua ajuda é valiosa. Zane fez uma pausa. Em seguida, lentamente continuou a escrever. Soldado, você não é meu superior, nem sequer é meu igual. Não estou ajudando você. Estou cuidando das necessidades do meu exército. Entendeu? Claro, milord. Bom, Zane falou, terminando suas anotações e entregando o papel ao soldado. Agora saia. Ou farei como um amigo sugeriu e enfiarei essa pena na sua garganta. O soldado aceitou o papel. Em seguida, retirou-se rapidamente. Zane esperava impacientemente. Strath não chegava. Por fim, Zane xingou em voz baixa. Empurrou as abas da tenda para que abrissem e saiu com passos firmes. A tenda de Strath era um farol vermelho brilhante na noite, bem iluminada por muitos lampiões. Zane passou pelos guardas, que sabiam que era melhor não incomodá-lo, e entrou na tenda do rei. Strath estava em meio a um jantar tardio. Era um homem alto, cabelos castanhos como os dos filhos, os dois importantes ao menos. Tinha mãos finas de nobre que usava para comer com refinamento. Não reagiu quando Zane entrou. Está atrasado, Strath falou. Mate-o, Deus insistiu. Zane cerrou os punhos. Aquele comando era o mais difícil de ignorar. Sim, ele falou, estou atrasado. O que aconteceu esta noite? Strath perguntou. Zane olhou de relance para os serviçais. Deveríamos conversar sobre isso na tenda de comando. Strath continuou a bebericar a sopa, ficando onde estava, insinuando que Zane não tinha poder para lhe dar ordens. Era frustrante, mas nada inesperado. Zane usara praticamente a mesma tática com o oficial da guarda noturna momentos antes. Aprendera com o melhor. Por fim, Zane suspirou e ocupou uma cadeira. Descansou os braços na mesa, girando de forma indolente uma faca de jantar, enquanto observava seu pai comer. Um serviçal aproximou-se e perguntou se Zane gostaria de jantar, mas ele dispensou o homem com um aceno. Mate Strath, Deus ordenou. Você deveria estar no lugar dele. É mais forte que ele. É mais competente. Não sou, não, Zane pensou. Bem? Strath perguntou. Eles têm ou não o Atium do Senhor Soberano? Não tenho certeza, Zane disse. A garota confia em você? Strath quis saber. Está começando a confiar, Zane respondeu. Eu a vi usando o Atium naquela vez, combatendo os assassinos de Seth. Strath assentiu com a cabeça, pensativo. Era realmente competente. Por causa dele, o domínio do norte evitara o caos que prevalecia no restante do Império Final. Os Ska de Strath permaneceram sob controle, seus nobres reprimidos. Verdade que ele fora forçado a escotar muitas pessoas para provar que estava no comando. Mas fez o que precisava ter feito.
Verdade que ele foi forçado a executar muitas pessoas para provar quem estava no comando, mas fez o que precisava ser feito. Esse era um atributo que Zane respeitava acima de todos os outros em um homem, especialmente por ter tido problemas em demonstrá-lo. Matthew, Deus gritou, você o odeia, manteve você na miséria, forçou você a lutar pela sobrevivência quando criança. Ele me fez forte, Zane pensou. Então use essa força para matá-lo. Zane levantou a faca de carne da mesa. Strath ergueu os olhos do jantar. Em seguida, se encolheu apenas levemente quando Zane feriu a carne do próprio braço. Abriu um corte longo no alto do antebraço, arrancando sangue. A dor ajudava-o a resistir à voz. Strath observou por um momento. Em seguida, acenou para um serviçal trazer uma toalha a Zane para que não pingasse sangue no tapete. Você precisa fazê-lo usar Atium novamente, Strath comentou. Ellen talvez tenha conseguido reunir uma ou duas contas. Só saberemos a verdade se ela ficar sem Atium. Ele fez uma pausa, voltando-se para a refeição. Na verdade, o que você precisa é fazer com que ela diga onde fica escondido o estoque, se o tiverem mesmo. Zane sentou-se, observando o sangue escorrer do corte no antebraço. Ela é mais hábil do que você pensa, pai. Strath ergueu uma sobrancelha. Não me diga que você acredita nessas histórias, Zane. As mentiras sobre ela e o Senhor Soberano. Como sabe que são mentiras? Por causa de Alan, Strath falou. Aquele garoto é um tolo. Ele controla o Dottadel apenas porque todo nobre com meio cérebro na cabeça fugiu da cidade. Se aquela garota fosse poderosa o bastante para derrotar o Senhor Soberano, sinceramente, duvido que seu irmão poderia sequer ter ganhado sua lealdade. Zane fendeu outro pedaço no antebraço. Não cortava fundo o suficiente para causar um dano real, e a dor funcionava como de costume. Strath finalmente desviou o rosto do jantar, fazendo uma careta de desconforto. Uma parte pequena e deturpada de Zane sentia prazer em ver aquela expressão nos olhos de seu pai. Talvez fosse um efeito colateral de sua insanidade. Seja como for, Strath falou. Você encontrou Ellen? Zane assentiu, voltou-se para um serviçal. Chá, ele falou, acenando com o braço não cortado. Ellen ficou surpreso. Queria reunir-se com você, mas obviamente não gostou da ideia de vir até seu acampamento. Duvido que virá. Talvez, Strath comentou, mas não subestime a tolice do garoto. Talvez agora ele entenda como nosso relacionamento será daqui em diante. Tanta dissimulação, Zane pensou. Ao enviar esta mensagem, Strath tomou uma posição. Ele não receberia ordens ou seria perturbado em nome de Ellen. Mas ser forçado a um cerco perturbou você, Zane pensou com um sorriso. O que Strath teria gostado de fazer era atacar diretamente, tomando a cidade sem reunião ou negociações. A chegada do segundo exército tornou isso impossível. Se atacasse naquele momento, Strath seria derrotado por Seth. Isso significava esperar num cerco, até ela não ouvir a razão e juntar-se ao seu pai. Voluntariamente. Porém, esperar era algo que Strath odiava. Zane não se importava tanto. Teria mais tempo para enfrentar a garota. Ele sorriu. Quando o chá chegou, Zane fechou os olhos, em seguida queimou estanho para aguçar seus sentidos. Suas feridas reavivaram-se mais. Dores menores aumentaram, despertando-o com um choque. Havia uma parte de tudo isso que ele não disse a Strath. Ela virá a confiar em mim, ele pensou, e tem algo mais sobre ela. Ela é como eu, talvez. Ela pudesse me entender. Talvez ela pudesse me salvar. Ele suspirou, abrindo os olhos e usando a toalha para limpar o braço. Sua insanidade o assustava às vezes, mas ela parecia enfraquecer quando estava perto de Ven. Tudo o que ele precisava era continuar por hora. Aceitou a xícara do serviçal, trança longa, peito firme, feições feiosas, e tomou um gole do chá de canela quente. Strath ergueu sua xícara, em seguida hesitou, farejando delicadamente. Ele encarou Zane. Chá envenenado, Zane? Zane não disse palavra. E com um beto largo, Strath observou. Sua falta de originalidade é deprimente. Zane não disse nada. Strath fez um movimento de corte na altura do pescoço. A garota ergueu os olhos aterrorizada quando um dos guardas de Strath caminhou na sua direção. Ela olhou para Zane, esperando algum tipo de ajuda, mas ele apenas desviou o olhar. Ela gritou de forma patética quando o guarda arrastou-a para ser executada. Ela queria uma chance de matá-lo, ele pensou, e eu lhe disse que provavelmente não funcionaria. Strath apenas sacudiu a cabeça. Embora não fosse o nascido das brumas completo, o rei era um olho de estanho.
Ainda assim, mesmo para alguém com essa capacidade, farejar beto largo em meia canela era um feito impressionante. Zane, Straff começou a falar. O que você faria se conseguisse mesmo me matar? Se eu quisesse mesmo matá-lo, Zane pensou, eu usaria essa faca e não veneno. Porém, ele deixou Straff pensar o que quisesse. O rei esperava tentativas de assassinato, então Zane as preparava. Straff ergueu uma pequena conta de Atum. Eu ia te dar isso, Zane, mas vejo que teremos de esperar. Precisa parar com esses atentados tolos à minha vida. Se alguma vez lograr êxito, onde conseguiria seu Atum? Straff não entendia, claro. Pensava que Atum era como uma droga e supunha que os nascidos das brumas apreciavam usá-lo. Portanto, ele pensava que podia controlar Zane com ele. Zane deixava que o homem continuasse com seu mal-entendido sem explicar que ele tinha seu próprio estoque pessoal do metal. Isso, no entanto, levou-o a encarar a questão real que dominava sua vida. Os sussurros de Deus estavam voltando agora que a dor cedia, e de todas as pessoas sobre as quais a voz sussurrava, Straff Venture era aquela que mais merecia morrer. Por quê? Deus perguntou. Por que você não o mata? Zane baixou os olhos. Porque ele é meu pai, ele pensou, finalmente admitindo sua fraqueza. Outros homens faziam o que tinham de fazer. Eram mais fortes do que Zane. Você é louco, Zane. Straff falou. Zane ergueu os olhos. Acha mesmo que poderia conquistar o Império sozinho caso me matasse? Considerando sua doença particular, acha que poderia governar até mesmo uma cidade? Zane desviou o olhar. Não. Straff assentiu. Fico feliz que nós dois entendemos isso. Você deveria simplesmente atacar, Zane retrucou. Poderíamos encontrar o Atum depois que controlarmos Lotadel. Straff sorriu. Em seguida bebericou o chá envenenado. Mesmo que não quisesse, Zane teve um sobressalto, empertigando-se na cadeira. Não ouse pensar que sabe o que eu estou planejando. Straff retorquiu. Não entende metade do que suponho. Zane ficou quieto, observando o pai beber o restante do chá. E o seu espião? Straff perguntou. Zane deixou a anotação na mesa. Está preocupado que eles possam desconfiar dele. Não encontrou informações alguma sobre o Atum. Straff meneou com a cabeça, puxando a xícara vazia. Você voltará à cidade e continuará a se aproximar da garota. Zane assentiu lentamente. Em seguida, virou-se e saiu da tenda. Straff achou que já estava sentindo o beto largo atravessar suas veias, fazendo-o tremer. Forçou-se a permanecer no controle. Esperou alguns momentos. Assim que teve certeza de que Zane estava distante, chamou um guarda. Traga-me Amaranta, Straff ordenou. Rápido! O soldado correu para atender o pedido do mestre. Straff ficou sentado, quieto. A tenda farfalhava à brisa da noite e um jorro de brumas flutuava para o chão da aba da tenda antes aberta. Ele avivou estanho, aguçando seus sentidos. Sim, conseguia sentir o veneno dentro de si, anestesiando seus nervos. Porém, tinha tempo. Cerca de 1 hora, talvez. Então relaxou. Para um homem que alegava não querer matar Straff, Zane certamente envidara muitos esforços tentando. Felizmente, Straff tinha uma ferramenta que Zane não conhecia, uma que vinha na forma de uma mulher. Straff sorriu quando os ouvidos aguçados pelo estanho escutaram passos aproximando-se na noite. Os soldados fizeram Amaranta entrar logo. Straff não trouxe todas as suas concubinas consigo na viagem, apenas 10 ou 15 favoritas, em meio àquelas com quem atualmente se deitava. No entanto, havia algumas mulheres que ele mantinha mais por sua eficácia que pela beleza. Amaranta era um bom exemplo. Ela fora muito atraente 1 década antes, mas agora estava se arrastando para os 30 anos. Seus seios começaram a perder a firmeza pelo parto, e cada vez que Straff olhava para ela, percebia as rugas que estavam aparecendo na sua testa e ao redor dos olhos. Livrara-se da maioria das mulheres muito antes de elas alcançarem sua idade. Aquela, contudo, tinha habilidades que eram úteis. Se Zane ouvisse que Straff mandara buscar a mulher naquela noite, pensaria que simplesmente queria deitar-se com ela. E estaria errado. Milord, Amaranta disse, ajoelhando-se. Ela começou a tirar a túnica. Bem, ao menos é otimista, Straff pensou. Ele pensara que, após 4 anos sem ser chamada para sua cama, ela entenderia. As mulheres não percebiam quando eram velhas demais para serem atraentes? Fique com as roupas, mulher, ele repreendeu. A expressão de Amaranta desabou, e ela pousou as mãos no colo, deixando o vestido meio desabotoado e um seio à mostra, como se tentasse provocá-lo com sua nudez envelhecida. Preciso do seu antídoto, ele falou. Rápido.
Qual deles, milord? Ela perguntou. Não era a única herborista que Strathman tinha. Ele aprendera os cheiros e gostos com 4 pessoas diferentes. No entanto, Amaranta era a melhor. Beto Largo, Strath falou. E talvez algo mais. Não tenho certeza. Outra poção geral, então, milord? Amaranta perguntou. Strath assentiu com brevidade. Amaranta ergueu-se. Caminhou até o gabinete de poções. Acendeu. Strath assentiu com brevidade. Amaranta ergueu-se e caminhou até o gabinete de poções. Acendeu um fogareiro ao lado. Ferveu uma panelinha com água enquanto misturava agilmente pós, ervas e líquidos. O preparo era sua especialidade, uma mistura de todos os antídotos para venenos, remédios e reagentes no seu repertório. Strath suspeitava que Zane havia usado o beto largo para encobrir outra coisa. No entanto, fosse o que fosse, o preparado de Amaranta cuidaria daquilo, ou ao menos o identificaria. Strath aguardou no desconforto enquanto Amaranta trabalhava, ainda seminua. A mistura precisava ser preparada na hora, mas valia a pena a espera. No fim, ela trouxe a caneca fumegante. Strath tomou, forçando-se a engolir o líquido acre, apesar do amargor. De imediato, ele começou a sentir-se melhor. Suspirou, outra armadilha evitada, enquanto tomava o resto da caneca para garantir. Amaranta ajoelhou-se novamente. Esperançosa. Saia. Strath ordenou. Amaranta sentiu, em silêncio, enfiou o braço de volta na manga do vestido, em seguida retirou-se da tenda. Strath ficou sentado, matutando o copo vazio esfriando nas mãos. Sabia que estava na vantagem, contanto que parecesse forte diante de Zane. O nascido das brumas continuaria a fazer o que ele mandasse, provavelmente. Se ao menos eu tivesse ignorado Elendil quando buscava um assistente, tantos anos atrás.